Olá, meu nome é Moniz Caldas. Meu grupo é formado por mim, pela Amanda Ferreira, pela Isabela Costa, pela Lohane Stephanie, pela Luana Mantovani, pela Michele Tavares e pela Suelen Lopes. Nós iremos apresentar um trabalho da disciplina de Práticas Veterinárias sobre um relato de caso acompanhado durante as aulas práticas. Bem, primeiramente sobre o local das práticas. As práticas foram realizadas no Instituto Federal Goiano Campus Urutaí, na Clínica Escola, que fica localizada dentro do espaço do programa Cão Guia, e foram feitas sob orientação e supervisão da professora Carla Lowley e orientação do médico veterinário responsável pelos atendimentos na Clínica Escola, Saulo Ávila. A Clínica Escola possui ótima estrutura para a realização das práticas e as dependências usadas durante as aulas foram as seguintes. Primeiramente, a sala de espera, onde se encontram, além de cadeiras e mesa para recepção, uma balança, que é utilizada para a pesagem dos animais. Em segundo, o consultório, que conta com mesa para atendimento dos tutores, anamnese, confecção de receitas, explicação do caso para os tutores, entre outras coisas. E principalmente com uma mesa para atendimento do animal e com um armário contendo materiais para o uso dos atendimentos, das consultas, além de também materiais para contenção. Em terceiro lugar, temos uma sala para realização de exames. Os exames realizados nessa sala são os de radiografia e de ultrassonografia. Essa sala conta com, além da aparelhagem necessária, os EPIs necessários e os materiais utilizados durante os exames. E por último, nós temos um laboratório que conta com, além de materiais básicos, como materiais para coleta e armazenagem, um microscópio utilizado principalmente para análise de lâminas e, por exemplo, para a realização de exames com raspado de pele, entre outras coisas. E além disso, a Clínica Escola também conta com lâmpada de Wood para a realização de exame de análise dermatológica. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as atividades desenvolvidas que eram feitas durante o atendimento na instituição. E de início a gente fazia a elaboração da ficha desse animal, que primeiro continha os dados do tutor, como o nome, o endereço e o telefone para contato, e logo em seguida tinha os dados do animal, que tinha o nome, a raça, a idade, espécie e o peso. Logo em seguida, a gente fazia o histórico desse animal, juntamente com a anamnese. E nesse histórico do animal, a gente fazia algumas perguntas. Se o animal está comendo normalmente, quantas vezes ele come por dia, qual é o tipo de alimento que é oferecido, se as fezes se ele está defecando ou se essas fezes estão qual a coloração, da mesma forma com a urina. E também a gente, o tutor, falava a queixa principal, porque que ele tá trazendo animal, o que ele notou de anormal, durante o período com o animal. Enfim, se ele estava apático, se ele estava sem comer, se estava urinando sangue, enfim, aí isso era relatado pelo tutor, de acordo com suas observações. E já no exame físico, a gente fazia alguns procedimentos, como a gente observava a coloração das mucosas, a gente fazia palpação de linfonodos, era feito a ausculta cardíaca, respiratória, da frequência, era feito também a aferição da temperatura, então tudo isso era feito. Logo após esses procedimentos, durante a consulta, também eram feitos alguns exames complementares, caso precisasse lá na hora, um hemograma, que era feita a coleta de sangue, e também caso precisasse uma ultrassonografia e uma radiografia, na clínica mesmo da instituição. E diante disso, o médico veterinário, relatava a causa e tudo mais, era passado, era dado o diagnóstico sobre o que o animal tinha e era feito, diante disso, o tratamento, baseado em todas essas observações. Ao falarmos sobre cães de grande porte, a gente já associa diretamente a doenças do sistema locomotor,
pois é muito comum a ocorrência destas enfermidades nos animais. O nosso animal que a gente atendeu, ele era da raça Fila Brasileiro, que é uma raça, né, de cães de grande porte e que ela foi desenvolvida no Brasil. Uma curiosidade muito legal sobre a raça é que ela foi a segunda a ser reconhecida internacionalmente, né? A segunda raça brasileira a ser conhecida. Esses animais, eles têm expectativas de vida de 9 a 11 anos. Lembrando que isso não é uma regra, né? E eles são muito utilizados como cães de guarda, possuem a pelagem curta e geralmente apresentando apenas 4 tipos de cor, que seria o preto, tigrado, o vermelho e o amarelo. São animais que podem chegar até 80 quilos nos machos e até 75 centímetros de altura. Eles possuem geralmente uma personalidade determinada, obediente, leal e muito corajosa. Duas doenças que a gente pode destacar como uma das mais importantes, né, e que poderiam ser possíveis diagnósticos do nosso caso clínico, que será apresentado mais para frente, seria a osteocondrite dissecante e a displasia de cotovelo. A osteocondrite dissecante, ela é uma patologia muito comum. Ela é advinda da osteocondrose, né, que causa um atraso na ossificação dos ossos. E isso gera um espessamento de cartilagem, podendo levar ao surgimento do que é chamado de flaps. Essa doença, ela é geralmente muito observada em cães jovens, né, e de raças grandes, como eu disse, né, anteriormente. E ela causa um histórico de claudicação no animal. Esta condição é extremamente dolorosa e é muito comum nas raças de Border Collie, Dog alemão, Rottweiler e no Fila Brasileiro. Já a displasia de cotovelo, ela é uma incongruência, ou seria um defeito na qualidade articular que é gerada geralmente pela má formação dessa articulação, né, do cotovelo. E ela pode haver falhas, né, na ossificação, como na não união do processo ancônio, ou também na fragmentação com o processo coronoide. Os sinais clínicos, né, dessa displasia é mancar com os membros da frente, né, e jogando a cabeça e pescoço para o alto quando apoia o membro afetado. Então, o animal, assim que ele encostar a pata no chão, ele manca, né, a pata afetada e levanta o pescoço. Essa doença, ela é muito importante porque ela é, assim como a osteocondrite, ela é muito comum, né, nessas raças de cães de grande porte. E o tratamento dessas duas enfermidades, né, que são os possíveis diagnósticos do nosso caso clínico, é feita apenas com a correção cirúrgica, sendo indicado que essa correção cirúrgica seja feita em animais novos, né, de até aproximadamente 9 meses de idade, porque quanto mais jovem for o animal, melhor o prognóstico. No caso do tratamento de osteocondrite dissecante, a cirurgia indicada é uma artrotomia ou uma artroscopia. Sobre o relato de caso, o nome do paciente era Duque, um macho da espécie canina, de 7 meses de idade, da raça Fila Brasileiro, da pelagem tigrada. Ele apresentava score corporal 5 e peso de 38,2 kg. O principal motivo era que o animal apresentava claudicação do membro torácico direito. Durante a anamnese, a proprietária relatou que ele estava claudicando há 30 dias, mais ou menos, e também informou que ele reside em ambiente rural e que o animal vive solto na propriedade. O animal apresentou dor durante a flexão e extensão do membro e dificuldade em se levantar.
Porém, ele não teve mais alterações significativas. Durante o exame físico, o animal apresentou comportamento ativo e o estado de consciência em alerta. As mucosas estavam normocoradas e durante a palpação abdominal pôde-se observar uma hérnia umbilical. O TPC do animal apresentava menor que 2 segundos, a temperatura retal 38,5 graus e a frequência cardíaca 160 batimentos por minuto e a frequência respiratória 24 movimentos por minuto. Dando sequência ao exame físico, né? Como a queixa principal do animal era a claudicação e ele não apresentou mais nenhuma alteração significativa que poderia estar resultando nessa claudicação, foi feita uma avaliação mais minuciosa do sistema locomotor, principalmente dos membros torácicos. Na imagem, a gente pode ver a análise da região dos coxins do animal, né, que ele poderia estar com algum objeto estranho entre os coxins ou entre mesmo as falanges, né, como na segunda imagem, que poderia estar causando desconforto nele e fazendo ele claudicar. Não houveram alterações, né, na pata do animal, nos coxins e nem entre as falanges. Então, foi feita a flexão e extensão do membro, a fim de ver se era alguma doença articular do cotovelo, né? Que se ele sentiria dor, como que ele reagiria. Durante a flexão e extensão, ele não apresentou reação significativa e nem incômodo. Após esses movimentos, foi feito também o movimento de adução e abdução, que seria abrir e fechar o membro, né, a fim de verificar, né, também se ele sentiria algum incômodo. E durante esse movimento, constatamos que durante a abdução do membro, ou seja, a abertura do braço, né, elevação, ele sentiu incômodo de dor, ele reagiu à dor, o que poderia indicar uma alteração na articulação da escápula com o húmero. Então, para um diagnóstico mais preciso, né, diante da suspeita clínica que a gente tinha, que era osteocondrite dissecante ou displasia do cotovelo, foi então solicitado que o animal passasse por um exame de imagem, no qual seria uma radiografia. De início, a gente tentou colocar o animal nas posições e sem sedação. Mas como o animal sentia dor quando manipulava ele, quando colocava ele contido, ele não colaborou e não ficava parado para a gente fazer o exame de imagem, né? Para fazer o raio-x. Então, a gente sugeriu que esse animal viesse em outro dia, marcasse uma nova consulta para estar realizando esse exame radiográfico, né, com o animal sedado. Por quê? O animal sedado, ele ia colaborar, não ia ficar se mexendo e ter uma boa qualidade de imagem. Gente, assim poderíamos estar, né, fechando um diagnóstico, se aproximando de um diagnóstico melhor para o caso do... Para tratamento inicial do canino Duque, foi passado 2 medicações. A primeira, o meloxicam, na dosagem de 7,5 miligramas, que seria administrado via oral, um comprimido a cada 24 horas durante 2 dias. E depois desses 2 dias, continuar com meio comprimido a cada 24 horas por mais 3 dias, totalizando 5 dias. O meloxicam, ele é um anti-inflamatório não esteroidal com atividade preferencial na inibição da COX-2. Ele é indicado no tratamento de inflamação e dor aguda ou crônica e nos casos que envolvam tecidos moles ou músculos esqueléticos, além também de ser eficiente em patologias osteomusculares, que é a suspeita do caso do Duque. O segundo medicamento foi a dipirona, na dosagem de 500 miligramas, e a administração foi por via oral, que era um comprimido e meio
a cada 8 horas durante 5 dias. A dipirona, ela é um analgésico e também usado como antipirético, que é indicado para cães e gatos em estados dolorosos agudos ou crônicos, né? Não é indicado em tratamentos prolongados porque ela pode induzir a granulocitose e leucopenia. Porém, ela tem uma grande eficácia contra a dor, né? Por isso foi passada ao animal. Durante o tratamento com o anti-inflamatório meloxicam e com o analgésico dipirona, o tutor do animal relatou que esse passou a apoiar o membro no chão, diminuiu bastante a claudicação e não tinha mais sinais de dor. Entretanto, ainda era desconhecida a causa da claudicação do animal, né, e o que levava ele a isso, a esse quadro. O tratamento teve duração de 5 dias, e durante esses 5 dias ele respondeu bem, porém, com o fim do tratamento inicial, ele voltou a ter a claudicação, não apoiando o membro no chão, ou quando apoiava o membro no chão, tinha reflexos de dor, né, com movimento de elevação da cabeça, né, que representa a dor nos animais toda vez que ele colocava o membro no chão para o apoio. Logo quando o paciente retornou no dia 19 de abril para estar realizando o exame de imagem, foi sugerido que esse fizesse um exame laboratorial, no qual seria um hemograma, para estarmos assim analisando sua série vermelha e sua série branca, para ver como que estava, se tinha alguma alteração, alguma anemia, alguma doença hemoparasitária. E o que foi constatado foi que a sua série branca, ela não tinha alterações significativas e todos os parâmetros estavam dentro dos valores normais de referência. Já na série vermelha foi constatado que esse animal possuía uma anemia onde os valores, né, de hemácia, hematócrito, hemoglobina estavam menores do que os valores de referências ideais. Então, foi solicitado que esse animal fizesse o tratamento, né, para hemoparasitose, porque além da anemia que constatava, né, nesse exame, tinha também a trombocitopenia. E isso é um dado significativo para casos de animais com hemoparasitose. Então, de início, esse animal entrou com tratamento para doxiciclina. Que logo mais a Luana vai explicar como aconteceu. Então, como dito inicialmente, o diagnóstico em cães jovens é realizado através dos sinais clínicos apresentados e os exames radiográficos. Cada tipo de afecção possui uma projeção radiográfica mais adequada. As projeções mais utilizadas são a média lateral em extensão com a possibilidade de leve supinação, crânio caudal com pronação a 15 graus, lateral flexionada do cotovelo e lateral padrão, em que a displasia do cotovelo inclui alterações como a não união do processo anconeu, a nuca, a fragmentação do processo coronoide medial da una, a osteocondrose do côndilo humeral e a incongruência articular, levando invariavelmente ao osteoartrose. Na maioria dos casos, a suspeita diagnóstica estabelece baseada na formação osteofítica secundária adjacente ao processo coronoide. Aqui eu trouxe para vocês duas imagens, né, no qual mostra uma projeção crânio-caudal da região da una, né, e do côndilo humeral, para a gente ver se possui alguma alteração. A principal alteração que a gente procura é de osteocondrite dissecante. A gente faz, né, com a projeção crânio-caudal com pronação a 15 graus. E aí, o que a gente procura? Procura visualizar uma área radiolúcida, triangular e achatada na pista troquear distal do côndilo humeral medial e sinais de erosão ou de aralisa no osso subcondral. E também é comum também observar sinais de doença articular degenerativa secundária semelhante a encontradas na fragmentação
do processo coronoide medial da unha. Aqui a gente fez das duas regiões, porque por mais que a gente tenha uma visualização, os sinais clínicos do cotovelo mais no membro direito, a gente não é bom realizar a avaliação de sempre em ambos os cotovelos, independente dos sinais clínicos do membro lateral. Nesse slide, a gente fez uma projeção lateral dos membros, tanto direito como esquerdo, e essa projeção é uma projeção lateral em extrema flexão, no qual a gente está procurando os achados radiográficos típicos da NUPA, que é a não neoplasiação coneu, que são a visualização de uma linha radiotransparente irregular entre o processão coneu e a una, no qual essa linha frequentemente mostra esclerótica, principalmente com doença progride, e pode ser visto a presença de osteófitos periarticulares, alterações no osso subcondral e remodelação óssea. Aqui a gente não achou nenhuma alteração semelhante à não união do processo coneu. A gente fez tanto no membro esquerdo quanto no membro direito, não achando nenhuma característica típica dessa NUPA. Aqui a gente tem duas imagens. A primeira, a gente tem uma imagem no qual estamos procurando um flap cartilaginoso que estaria presente no caso de uma osteocondrose, em que teríamos a presença de achados, alterações radiográficas, que incluem características como defeito, achatamento do osso subcondral cometido e no osso subcondral adjacente, pode ser observada áreas escleróticas que são capazes de levar a um aumento do espaço articular. No qual a gente está procurando fragmentos radiopáticos também mineralizados, denominados FAO, justapondo-se a área do defeito, como observado abaixo nessa figura. Também está procurando incongruência articular. Então, a gente fez essa imagem aqui, essa projeção no meio lateral do membro direito para analisar características do cotovelo, em que um cotovelo normal, nessa projeção, são espaços simétricos, que um arco semicircular contínuo, perfeito, entre o húmero, o rádio e a una. Quando a una é curta, é possível a visualização do estreitamento entre o processo anconeu e o cônus lumeral e um alargamento entre a cisura troclear da una, o cônus lumeral e a cabeça do rádio. Outras características são a forma elíptica da incisura troclear da una, quando desenvolvida, e o deslocamento cranial da cabeça do húmero. Então, aqui nessa imagem, nessa projeção que a gente fez, do membro anterior direito do animal, a gente também não encontrou nenhuma incongruência articular. A única coisa que a gente pôde visualizar assim, foi uma pequena fratura, uma incisurinha na projeção crânio-caudal do membro esquerdo. Com isso, pedimos que o animal retornasse à clínica para estar fazendo um outro aviso para analisar melhor esse diagnóstico que foi feito. Após o retorno do animal, outro tratamento foi indicado para ele. Para a dor, o tratamento indicado foi com tramadol e dipirona. O tramadol ele é um opioide sintético com ação agonista em receptores 1, além de inibir a recaptação de noradrenalina e serotonina. Ele é considerado um opioide atípico que é utilizado no tratamento no controle de dor leve a moderada. Esse é um analgésico muito eficiente, né? Principalmente por ser difundido no sistema nervoso central.
É um medicamento de uso humano com licença para uso veterinário, né? E necessita de receita especial para comprá-lo. A dipirona, como já falado, continuou sendo usado como analgésico para amenizar a dor do animal. Foi utilizado um outro anti-inflamatório não esteroidal, que foi o trocoxil. Esse é indicado para o tratamento da dor e inflamação associada à doença articular degenerativa em cães. E, quando necessário, esse tratamento com trocoxil pode durar mais de um mês, tendo esse como princípio ativo o mavacoxib, que é um princípio ativo, né, utilizado em osteoartrite, doenças articulares, pós-operatório ortopédico e até tecidos moles ou dentários. Com o resultado dos exames, né, com o hemograma, notou-se uma discreta trombocitopenia. E para isso foi receitada a doxiciclina, que é um antibiótico do grupo das tetraciclinas de amplo espectro bacteriostático e ele é obtido de forma semissinteticamente. Ele tem ação longa e é efetivo contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, aeróbicas, anaeróbicas, clamídias, rickétsias, espiroquetas e micoplasma, e além de alguns protozoários também, como o anaplasma. Apesar do tratamento, ainda não tem o diagnóstico da doença articular, né, presente no canino Duque. Por isso, foi solicitado ao tutor que voltasse para uma terceira consulta, né, para um segundo retorno, para que pudéssemos repetir os exames de imagem do animal. Bom, diante dos casos clínicos vistos por nós na Clínica Escola do Cão Guia, o que mais chamou a nossa atenção foi o do Duque, como citado anteriormente, né? O Duque ele é um fila brasileiro de 7 meses, com aproximadamente 38 quilos, que após a avaliação física dos membros torácicos e a inspeção da locomoção e discussão de suspeitas com a turma e com o médico veterinário Saulo Humberto, que acompanhava a nossa aula, ou chegou-se num pré-diagnóstico que poderia ser uma displasia de cotovelo direito, que consiste em um crescimento ósseo anormal, levando a um encaixe irregular da articulação húmero-radionar, que é muito comum em cães jovens e de raças grandes. Essa enfermidade ela apresenta como principal sinal clínico a claudicação do membro acometido, e que era justamente a principal queixa relatada pela Thaisa, a tutora do Duque, durante a consulta. A ADC ela pode ser resultante de pelo menos 4 anormalidades principais, que é a osteocondrite dissecante, a não união do processo ancônio, a fragmentação do processo coronoide medial da una e a incongruência articular. O cão do nosso estudo, ele vive em chácara de piso acimentado ou terroso. Ele não apresenta uma obesidade e, portanto, não há uma correlação entre o acometimento da doença e de fatores predisponentes, como uma dieta hipercalórica ou a permanência em pisos lisos. Contudo, é universalmente comprovado que cães do sexo masculino, eles são mais afetados pela displasia de cotovelos. E os animais que recebem, então, a suplementação de cálcio, vitamina e aminoácidos, eles possuem uma maior tendência a serem displásicos. A Thaisa, ela não relatou para a gente, durante a consulta, se foi ofertado suplementos para o Duque durante o seu desenvolvimento. Ela somente pontuou que ele tinha uma preferência em petiscar brandão. Após a discussão em aula e o pré-diagnóstico final, foi realizado exames de imagem radiológico. Mas a conclusão do diagnóstico fica limitada se lançarmos mãos somente da radiologia como esse método de investigação da patologia. Se houvessem métodos de diagnóstico por imagem mais avançados,
como por exemplo uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada, a suspeita poderia ser identificada de maneira mais assertiva. Porém, apesar da nossa clínica escola atualmente ela estar bem estruturada, ainda faltam alguns equipamentos de exame de imagem ou equipamentos mais tecnológicos, que não apresentem riscos à saúde dos responsáveis pela realização do exame, que geralmente é o médico veterinário Dr. Saulo, que acompanhava a consulta juntamente com a turma. Sendo assim, nós optamos pelo exame radiográfico realizado em várias projeções. De acordo com alguns estudos, a projeção médio-lateral em semiflexão é a que mais revela achados clínicos da displasia de cotovelos, sendo uma das projeções escolhidas para o caso do filo brasileiro aqui em questão. A única vantagem que a projeção médio-lateral em flexão demonstrou sobre a médio-lateral em semiflexão foi uma melhor capacidade em visualizar os osteófitos na região dorsal do processo oncônio como um sinal da idade. A projeção crânio-caudal, ela revela um menor número de alterações na radiografia, porém ela é importante na busca de casos de incongruência articular. Então, sendo assim, a recomendação é sempre de realizar o maior número de projeções radiográficas possíveis no diagnóstico da displasia de cotovelos, dando preferência para essas projeções citadas, porque uma complementa os achados da outra de maneira. Geralmente, para a correção da displasia de cotovelo, é empregada a intervenção cirúrgica, recomendada a animais com até 9 meses de idade, mais ou menos. Levada em consideração para uma melhor recuperação e o prognóstico do paciente. Os animais acometidos pela DC, que possuem uma idade superior a 9 meses, é indicado ao tratamento paliativo com o uso de anti-inflamatórios. E, além dos anti-inflamatórios, é indicado repositores articulares e a fisioterapia, que também irá diminuir a claudicação, mantendo e ou até melhorando a amplitude do movimento do cão. Nesse caso dos animais que não é empregada a intervenção cirúrgica e ocorre somente um tratamento paliativo, a patologia, ela tende a evoluir para uma artrose. Durante a nossa consulta com o médico veterinário Dr. Saulo, ele esclareceu todos esses fatores para a tutora do Duque, e por mais que o animal esteja dentro da faixa etária para o procedimento cirúrgico, foi receitado ao mesmo um tratamento inicial com um anti-inflamatório. O anti-inflamatório em questão foi o meloxicam, que é muito indicado para casos de osteoartrite dolorosa, juntamente com dipirona. O emprego inicial com anti-inflamatório, ele foi escolhido entre o meio tempo em que os exames radiográficos ficassem prontos. Após retornarmos à clínica escola Conguinho em uma outra oportunidade, fizemos a visualização do exame e discutimos a respeito do caso. Foi possível observar que o Duque não possuía a displasia de cotovelos, porém a causa da claudicação era uma dor provocada por um calo ósseo na articulação do membro torácico